Oi pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Funabem em um outro assunto muito importante que é o meio ambiente, sobre a nossa água mineral, né? Primeiro eu quero retificar um vídeo que eu fiz. Eu comprei o gado desse jeito, de uma televisão famosa, não só falada como escrita, que a Funabem tem 308 mil hectares, e é mentira, né? O jornalista errou tanto na fala, né, como na parte escrita. E eu comprei esse gado desse jeito e falei que a Funabem tinha e ela não tem. E uma pessoa me corrigiu e eu estou retificando isso aí, porque a Funabem, na verdade, ela tem em torno de 310 mil metros, não 1000 hectares. Então já está retificado essa parte, né? E lá, o estudo que a gente tem é rigorosamente educacional, né? Já é sabido para nossas crianças, para as mães solteiras e tudo mais, né? Tem uma parte ambiental muito forte. Aí foi me enviado um decreto, né? Que não é lei, é um decreto-lei. Lei é uma coisa, decreto-lei é outra. Um decreto-lei de 2020, né? Uma pessoa muito entendida no meio ambiente, uma das melhores autoridades do Brasil em meio ambiente, mandou para mim. Eu estudei esse decreto, né? Então, nesse decreto, eu vou resumir para chegar na água mineral. O decreto, ele fala são 9 parágrafos considerando. E a palavra considerar, né, que é um verbo transitivo, na verdade, é o considerando, né, é quando há documentos juntados, no caso, nesse decreto. E eu fui analisei profundamente, são 2 os documentos juntados, são 9 parágrafos no considerando. E quando você considera, no considerando, né, que o verbo ele é transitivo, então considerando, é do verbo considerar, ele fala que junta outros documentos. E nesse decreto que me enviaram, na verdade só foram juntados 2 documentos, ou seja, anexo 1 e anexo 2. Né? Então não há documentos juntados. Então eu, pela minha análise, que esse decreto também falava sobre a Funabem, né, sobre a mata. Eu não achei nada nesse decreto, só vi uma planta em negrito, que eu ainda vou estudar mais ao fundo isso aí, para ver onde que está falando da Funabem nesse decreto, e não fala no Parque das Águas e no Morro de Caxambu. Já que tocou no assunto do Parque das Águas, vamos falar um pouquinho do Parque das Águas. Caxambu, na época da Supergasbras, obviamente, era muita água que se era distribuída para o Brasil, né? E com muitas fontes, são 12. E a concessão acabou. E hoje parece que sai 1 ou 2 caminhões aí para Belo Horizonte, aqui para Três Corações, para esse caminho. E é caríssima a nossa água, é chamada de água gourmet. Então eu vou até ler aqui um negocinho, que aí eu não sei, é muita coisa, né, da Constituição. E nossa exploração da água, a Constituição é clara. E a terminologia, né, literária, puro vernáculo português, a água, ela é denominada como lavra. Né? Então, o que a Constituição fala sobre lavra? Né? Então, vou pegar aqui um pedacinho aqui que eu tenho que ler. Né? Então, o que é necessário para explorar uma água mineral, ou seja, uma lavra que tem no município? Né? É um requerimento de autorização para pesquisa, um alvará de pesquisa, óbvio, um relatório final da pesquisa, olha só a complexidade. Depois é um requerimento da lavra, depois que esses 3 itens foram aprovados, aí é um requerimento para explorar a lavra, ou seja, a água mineral. Aí depois de aprovado, aí você tem que ter o rótulo da Anvisa, né? Aí depois que você tem tudo, aí você começa a operar a lavra, né? Então, o que fala também o artigo 166A da Constituição Federal? Que a União, ela fornece subsídios, né? Tem que estar na lei orgânica, no orçamento da União, para os municípios, né? Aí no caso para explorar, aí é o entendimento jurídico de cada pessoa. Então o artigo 66 fala sobre isso, né? Então, o que fala também o artigo 176 da Constituição? Vou falar ao final, que é garantido ao concessionário, ou seja, a Caxambu, né? Que vai ter uma concessão, tem que ter uma concessão para a exploração da lavra, porque nós temos água mineral aqui desde a existência da cidade, né? O concessionário ele tem que ser o proprietário da lavra, e Caxambu é o proprietário dessa lavra bilionária que nós temos, e Caxambu não recebe 1 centavo disso. Então, lógico, nosso projeto escolar vai continuar a todo vapor, eu vou estudar a fundo mais esse decreto, mas eu não vi em momento algum que a Funabem faz parte do morro, eu não vi, só vi anexo 1 e 2, e são 9 parágrafos de considerando, né? Eu já falei o que é do verbo considerar, o que é considerando, né?
Então, considerando é quando se junta muitos documentos, né? E só juntou lá um anexo 1 e 2, e foi me enviado o anexo 2, uma área em negrito. Eu não vi lá onde que tem a FUNABEM, não vi, é uma área em negrito. Eu não sei se é floresta, o que é, eu não entendo dessa parte ambiental, que a Constituição trata também no artigo 225, que fala sobre o meio ambiente, né? Aí eu já te falei que tem uma pessoa que eu conheço, para mim é a maior autoridade em direito ambiental do Brasil, uma pessoa que eu conheço, né? Muito íntimo, vou falar quem. É a maior, para mim é a maior autoridade em direito ambiental do Brasil, para mim, né? Para outros podem ser outros. Então, hoje eu quis falar um pouquinho da água, tá? E futuramente e pedir desculpa pela retificação do que eu errei. Não são 308 mil hectares, são 308 mil metros quadrados, né? A pessoa está certa. Então, o jornalista errou na fala, verbalmente, oralmente, e errou também na parte escrita, uma conceituada televisão, né? Do nosso país aqui, que fez essa entrevista. Ele errou e não arrumou. Aí uma pessoa me corrigiu, eu perguntei para um especialista, aí ele me trouxe esse decreto, e ele, com certeza, é um dos maiores especialistas na área ambiental, tá bom? Então eu já falei um pouquinho, eu falei sobre a retificação da FUNABEM, da área, e falei mais da água do que da FUNABEM. A FUNABEM precisa de um estudo mais complexo, que está lá no artigo 225 da Constituição, que é do meio ambiente. E lá tem muita mata lá, de origem nativa, muita coisa lá, que eu preciso especializar mais junto com esta pessoa que é categoricamente doutor nessa área. Eu não entendo muito dessa parte. Mas o nosso projeto escolar está continuado a todo vapor, tá bom? Então hoje ficou explicado. Caxambu está perdendo um dinheirão com a nossa água, milhões e milhões. Aí eu teria que o prefeito se aprofundar, estudar isso, conversar comigo, a gente estuda, eu já tenho praticamente isso aí certo, e Caxambu não arrecada nada, né? Sobre a lavra, eu falo a Constituição, que a água mineral é uma lavra, e nós somos os concessionários, ou seja, foi dada a concessão ao município. Se não foi, tem que ser requerida da forma que eu falei, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tá muito legal esse tema, tá bom? Fiquem com Deus e se inscrevam no canal lá, @não entre em fria. Boa noite.